Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou ler o relato enviado por um homem chamado Altair, natural de uma cidadezinha do interior do Ceará chamada Guaraciaba do Norte. Ele decidiu compartilhar com a gente o que viveu numa noite assustadora, há alguns anos, em uma trilha que corta a mata fechada da região. Altair afirma que nunca foi de acreditar em lendas ou histórias do folclore nordestino, mas depois daquela noite, ele passou a evitar sair de casa sozinho depois do pôr do sol. Vamos ao relato dele. Meu nome é Altair, tenho 37 anos e sou morador da zona rural de Guaraciaba do Norte, no Ceará. Sempre fui um cara simples, trabalho como tratorista em uma propriedade aqui na região desde os meus 18 anos. Já vi muita coisa no mato, cobra-coral, onça, raposa. Mas o que eu vi naquela noite nem os mais velhos daqui conseguem explicar. Era uma sexta-feira, mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu estava voltando de um sítio onde fui fazer um serviço com o trator, ali pro lado da Serra das Guaribas. A estrada era toda de barro, e como tinha chovido de tarde, o chão estava úmido e o cheiro de terra molhada era forte. Eu estava de moto, uma Honda Bis antiga que uso para economizar gasolina. Não tinha sinal de celular e eu já conhecia aquele caminho de olhos fechados. A única iluminação vinha do farol fraco da moto e da lua, que estava quase cheia, aparecendo por entre as nuvens pesadas. No caminho, tem uma parte da trilha que passa por dentro de uma mata fechada, densa, onde quase nunca entra luz. Sempre senti uma energia estranha ali, como se estivesse sendo observado. Naquele dia, quando entrei na parte da trilha mais escura, a moto começou a falhar. Achei que fosse água na vela ou sujeira no carburador. Parei, desci e tentei ligar de novo. Nada. O silêncio ali era absoluto. Nem cigarra cantava. E foi aí que senti aquele arrepio na espinha. Do meio do mato, escutei um estalo seco, como de galho quebrando. Depois outro. Olhei para dentro da vegetação e vi 2 olhos amarelos brilhando no escuro. Pensei que fosse um cachorro do mato, mas os olhos estavam alto, muito alto, como se fosse um homem alto demais. Comecei a andar para trás, tentando manter a calma. O bicho saiu da sombra e vi o que era. Era uma criatura do tamanho de um touro, com pelos escuros, olhos dourados e uma boca enorme, cheia de dentes. Mas o pior era a forma. Tinha o corpo de um homem, mas a cabeça era de lobo, com o focinho longo, as orelhas pontudas e o olhar mais assustador que já vi. O bicho rosnava baixo, como se estivesse irritado. Eu travei. Não conseguia me mexer. Foi então que ele uivou. Um uivo tão alto, tão forte, que parecia fazer a terra tremer. O som ecoou por toda a mata. Era como se tivesse invocado alguma coisa. Aquele som me gelou até os ossos. Na mesma hora, eu gritei e comecei a correr pela trilha, largando a moto para trás. Eu corria sem olhar para trás, ouvindo os galhos se partindo, o som de patas enormes batendo contra o chão. Era como se ele estivesse me caçando, se divertindo com o meu desespero. Corri por cerca de 15 minutos sem parar, até chegar numa velha capelinha abandonada, que tem no meio da estrada. Entrei lá sem pensar 2 vezes, me ajoelhei e comecei a rezar feito uma criança. Lá dentro, o ar era frio, apesar da noite abafada. E do lado de fora, o silêncio tinha voltado. Nada, nenhum som. Fiquei ali por quase 1 hora, com medo de sair. Quando criei coragem, fui até a porta e espiei. A moto ainda estava lá na curva da trilha, mas o chão ao redor dela estava todo arranhado, com marcas fundas, como se garras enormes tivessem escavado a terra. Havia também pegadas grandes, de uma criatura que andava em 2 patas. Voltei para casa chorando feito menino, empurrando a moto na mão. Contei para minha esposa, que ficou apavorada. No outro dia, quando voltei com meu patrão para pegar o trator que tinha deixado no sítio, ele riu da minha história. Mas os mais antigos da região não riram. Um senhor chamado Seu Alencar, com mais de 80 anos, me puxou de lado e disse: "Eu já vi esse bicho, rapaz. Vi lá pros lados da Pedra do Sino, em 1982. Isso aí não é coisa deste mundo." Desde então, eu nunca mais voltei naquele caminho à noite. Se puder evitar,
Não saio mais de casa depois das 6 da tarde. Nunca mais vi o bicho, mas às vezes, nas noites de lua cheia, quando tudo está silencioso, eu ainda escuto, bem ao longe, o uivo. O mesmo som que me acompanhou naquela madrugada. E esse foi o relato de Altair, direto do interior do Ceará. Se você também tem uma história assustadora como essa, vivida ou ouvida por alguém da sua família, deixe nos comentários. Olá, bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje eu vou ler o relato de um homem chamado Silas Nogueira, morador do interior de Minas Gerais, que decidiu compartilhar a experiência que ele mesmo viveu em uma noite que jamais será esquecida. Ele afirma que tudo o que será contado a seguir é real. O lobisomem da Serra do Cipó. Eu me chamo Silas Nogueira. Tenho 42 anos e moro há décadas em um pequeno distrito chamado Cardeal Mota, que fica em Santana do Riacho, no estado de Minas Gerais. Para quem não conhece, essa região fica nas proximidades da Serra do Cipó, um lugar lindíssimo, cercado por montanhas, matas fechadas, trilhas e cachoeiras. Mas o que poucos sabem é que essa beleza esconde histórias antigas e sombrias, passadas de geração em geração. Desde pequeno ouvia meu avô contar sobre a maldição do cipó, como ele chamava. Diziam que nas noites de lua cheia, uma criatura saía da mata, uivando, com os olhos brilhando como brasa acesa. Era o lobisomem. Eu sempre achei que era só lenda, dessas que o povo inventa para assustar criança. Até a noite do dia 27 de maio do ano passado. Eu trabalhava como caseiro em um sítio mais afastado da vila, cuidava de umas plantações e de uns animais. Noite dessas, por volta das 23 horas, escutei um barulho estranho vindo da mata. Algo como um lamento, um uivo prolongado, mas não era som de lobo, nem de cachorro. Era mais grave, mais sofrido. Peguei minha lanterna e fui até o curral, que fica nos fundos da propriedade. Estava tudo calmo com os animais, mas eu percebi que estavam inquietos. As galinhas faziam um escarcéu, e os cavalos relinchavam, se mexendo nervosos. E foi então que ouvi os passos, pesados, como se algo enorme estivesse caminhando pelas folhas secas da trilha atrás do estábulo. Apontei a lanterna, e ali, no meio da neblina que começava a se formar, vi os olhos. 2 olhos dourados, que pareciam brilhar sozinhos no escuro. Eu congelei. Não consegui mover um músculo. E a coisa foi se aproximando. Primeiro vi o focinho longo, depois os ombros largos cobertos por uma pelagem negra e desgrenhada. A criatura devia ter quase 2,5 metros de altura, com as patas enormes, garras que pareciam facas, e um fedor de carne podre e enxofre que me embrulhou o estômago. Ela parou a poucos metros de mim. Eu ainda estava com a lanterna apontada, mas minha mão tremia tanto que o feixe de luz mal parava firme. A criatura rosnou, e por um segundo, ouvi nos olhos dela algo que me fez duvidar de tudo. Tristeza. Como se aquele monstro tivesse plena consciência da maldição que carregava. Eu caí sentado no chão, paralisado. E então, num salto ágil e silencioso, ela sumiu no meio da mata. Fiquei ali uns bons minutos até conseguir levantar. Me tranquei em casa, rezei e esperei amanhecer. No dia seguinte, contei o que vi a um senhor mais velho do distrito, o seu Maneco, que vive ali há mais de 80 anos. Ele não duvidou de uma palavra. Disse que, muitos anos atrás, um homem da região teria feito um pacto estranho para se vingar de um fazendeiro que destruiu sua família. Desde então, esse homem, ou o que restou dele, se esconde na mata e aparece nas noites de lua cheia. Seu Maneco ainda falou: "Você viu o espírito da maldição, Silas, e agora que ele te viu, vai te lembrar." Depois daquela noite, eu não voltei mais a trabalhar no sítio. Mudei para uma casa mais próxima da vila, rodeado de vizinhos. Mesmo assim, toda vez que a lua cheia aparece no céu, eu ouço uivos distantes vindo das montanhas. E sei que, em algum lugar da Serra do Cipó, ele ainda me observa. Se você também tem um relato assustador que gostaria de compartilhar, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Uivo da Meia-Noite e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. Até a próxima, e cuidado com os uivos na madrugada.